Camila, eu estou preocupado. Eu acho que o dia de ontem, em que se formou maioria, dia de anteontem, né, em que se formou maioria para essa decisão do Supremo Tribunal Federal de responsabilizar as redes sociais pelo conteúdo que a gente posta como usuário, né, já responsabilizá-las previamente, anulando o artigo 19, que a gente já falou aqui, do Marco Civil da Internet, que estabelece que é preciso que haja, pelo amor de Deus, é o mínimo é o óbvio do óbvio, é preciso que haja uma decisão judicial para que você decrete que, de fato, aquele conteúdo ele é considerado criminoso. A gente não pode criminalizar a priori as coisas, né? Tem que ter um julgamento para definir isso. Essa decisão do STF por maioria, eliminando esse artigo, eliminando, portanto, dispensando a necessidade de censura prévia, ela abre uma margem muito perigosa para as plataformas de rede social se sentirem constrangidas a monitorarem e cercearem a expressão de ideias que elas intuam que não serão bem vistas pelos políticos, porque eu acho que é legítimo a gente usar essa denominação para eles agora, né? São políticos que estão vestindo toga no Brasil hoje. A verdade é essa. O que é que orienta as determinações supostamente legais e arbitrais deles? O que orienta é a sua voracidade política, é a sua antipatia e simpatia políticas. É isso que está acontecendo porque, na prática, não se está respeitando nenhum critério lógico e estabelecido previamente. Está se respeitando apenas as animosidades pessoais. E principalmente animosidades em relação à direita. A direita é o principal alvo dessas perseguições. Sob argumentos mais estapafúrdios, a desordem informativa, né, desinformação, argumentos como esses que eles usam para sair podando o discurso de todo mundo, cerceando o livre debate que é inerente à experiência democrática. Então, eu estou muito preocupado. Eu acho que quando nós temos debates supostamente acadêmicos acontecendo no nosso STF, né, aquele debate que aconteceu entre o Gilmar Mendes e o Barroso, a discussão em que eles estavam falando sobre a China, que você mencionou na sua provocação, o Gilmar Mendes disse que nós todos hoje somos admiradores do Xi Jinping, admiradores da ditadura chinesa, porque não importa a cor do gato, importa que ele casse o rato. Mas quem é o gato e quem que é o rato? Será que uma ditadura, uma tirania seria um gato pelo qual nós deveríamos torcer na caça a um rato, que nesse caso seriam as liberdades? Não é? Porque a China é uma ditadura da pior espécie. É uma ditadura, um despotismo do Partido Comunista há muitas décadas e, obviamente, tem experiência em regulamentação de redes sociais porque eles censuram as redes sociais, porque eles limitam a emergência de qualquer oposição. Então, o nosso Supremo Tribunal Federal, que supostamente está tomando essas decisões de emergência com o fito de proteção das nossas instituições democráticas, vai ter como herói, como modelo, como base, a China do Xi Jinping? E aí o Gilmar Mendes soltou isso como se ele estivesse fazendo realmente uma declaração acadêmica, né? Nós todos estamos aqui em homenagem, nós todos honramos, nós todos temos por herói, por modelo, o Xi Jinping e a ditadura chinesa, que disseram esse negócio do gato e do rato, e aí o Barroso respondeu a ele dizendo: esta frase é do Deng Xiaoping, que foi lá liderança do Partido Comunista Chinês no passado. Eles estão ali para ficar discutindo esse tipo de assunto? É isso que a gente espera ver num julgamento da cúpula do judiciário, ficar discutindo Xi Jinping, discutindo Deng Xiaoping? Pelo amor de Deus, parece que nós somos palhaços assistindo a esse tipo de conversa de comadre acadêmica num espaço que deveria ser destinado a averiguar a constitucionalidade de leis, fundamentalmente, né? Parece uma piada, parece uma palhaçada. Ao mesmo tempo, o espaço do STF, aí com o protagonismo do nosso caríssimo Alexandre de Moraes, né, que é a testa de ferro desse processo todo, o espaço do STF também esteve nos holofotes, como sempre está. Não há uma semana, não há um dia sequer neste país em que os holofotes não estejam virados para o Supremo Tribunal Federal. Deveríamos estar prestando atenção, sumamente,
nos políticos que nós elegemos, nos embates e debates que eles travam. Mas a relevância deles se apequena diante do fato dessa hipertrofia do Poder Judiciário hoje. A verdade é essa. Então, o STF também esteve nos holofotes nos últimos dias por causa do julgamento do Jair Bolsonaro e dos demais ali denunciados pelo suposto golpe de Estado de 2022, o plano para estabelecer ilegalmente um estado de sítio ou de defesa no Brasil e também a conexão que supostamente existiria entre esse plano de 2022 e o 8 de janeiro de 2023. E as pessoas, todo mundo que está nos assistindo, deve ter visto alguma coisa desse julgamento, deve ter percebido. Estavam lá o Bolsonaro, outros 7 aliados do Bolsonaro que foram interrogados no processo. É a primeira vez, conforme uma matéria da BBC, é a primeira vez que a gente tem um ex-mandatário do país e militares de alta patente, generais, um almirante da reserva, respondendo criminalmente por uma suposta tentativa de ruptura democrática no Brasil, sendo julgados pelos supostos alvos, por aquele que mais tem demonstrado animosidade em relação à figura do ex-presidente, que é o ministro Alexandre de Moraes, aquele que mais tem se arvorado nessa posição de general da democracia no Brasil com as suas decisões. E diante das câmeras, a gente viu um Bolsonaro com um tom muito mais ameno, muito mais cordial, até brincalhão diante do Alexandre de Moraes, do que a gente costuma ver o Bolsonaro adotando. Chegou a pedir desculpas, disse que declarações que foram feitas num desabafo, numa reunião que não era nem para ter sido gravada, foram apenas realmente desabafos, que não tem uma base para aquilo que ele estava falando. Bolsonaro disse que não tinha prova nenhuma de ilícitos cometidos pelos ministros do STF, um desabafo que ele fez nessa reunião privada e gravada, negou, naturalmente, qualquer intenção de ruptura democrática no seu governo, né? A única coisa que o Bolsonaro admitiu foi que ele, de fato, chegou a discutir possibilidades de reversão do resultado eleitoral. Né? Ele disse que nunca se falou em golpe, golpe é uma coisa abominável, seria até fácil começar, mas o day after a um golpe seria simplesmente imprevisível e danoso para todo mundo. O Brasil não poderia passar essa experiência e não foi sequer cogitada essa hipótese de golpe no meu governo, são as frases do Bolsonaro, condenando essa ideia, embora golpe é uma coisa abominável, embora o próprio Bolsonaro tenha defendido na carreira política inteira dele o golpe de 64 e a ditadura militar. Né? É contraditório o discurso dele também quando ele fala isso, a verdade seja dita. Mas ele disse que não tentou dar golpe nenhum, não teve nada disso. O que teve foram discussões de cogitações de hipóteses de ação para tentar reverter o resultado por questionamentos ao TSE, ao sistema eleitoral brasileiro, em que o Bolsonaro insistiu por muito tempo, né? Fazendo críticas a esse sistema, críticas que ele não inventou, ele chegou a comentar isso também no julgamento, e é verdade, ele não inventou, ele não foi o primeiro a fazer esse tipo de crítica, né? Mas, na verdade, o que foi cogitado, estado de defesa, estado de sítio, são propostas que constam da Constituição. Mas não caberia no caso pelo qual o Bolsonaro estava alegando. Tudo bem, não caberia. O que aconteceria? Ele proporia, porque para ser proposto alguém tem que pensar na hipótese, para que um estado de defesa ou um estado de sítio sejam decretados, o presidente da República tem que cogitar a hipótese. Ele proporia esse decreto ao parlamento e a uma comissão formada por militares, pelas presidências das casas legislativas, e aí essa comissão avaliaria a pertinência ou não, diria, não, isso não presta, isso não cabe, e o negócio não avançaria. Isso não é um golpe de Estado. Não houve sequer assinatura nesses documentos. Então, nós ficamos assistindo a uma conversa em tom de comédia. Até o Bolsonaro fez piada diante do Alexandre de Moraes, convidou o Alexandre de Moraes para ser vice dele. Algumas pessoas acham que isso é estratégico, que amenizar a imagem e o tom no relacionamento com o juiz é uma coisa positiva para a defesa dele, né? Mas a verdade é que ele está diante de um juiz que colocou velhinhas, senhorinhas, cabeleireira, condenou gente que não cometeu crime nenhum de abolição do Estado de Direito, condenou essas pessoas apenas draconianas. Ele está diante de um sujeito
que tem um comportamento claramente antidemocrático, autoritário em relação à sociedade brasileira, em relação a apoiadores e eleitores do próprio Bolsonaro, e o Bolsonaro está diante dele como se estivesse diante de um amiguinho no churrasco fazendo piadinha. Eu acho que a maneira como o ex-presidente se portou nesse julgamento foi bastante lamentável também, embora eu considere que esse processo é um processo vazio de substância, é um circo com o nosso dinheiro mantendo. É bom a gente sempre lembrar que o nosso dinheiro está pagando essas sessões de conversas, como as conversas acadêmicas e floreadas do Gilmar Mendes com o Barroso, também essa sessão, esse julgamento ridículo do Bolsonaro, com insistência em tentar associar esse documento que nunca foi assinado de 2022 com os atos de 8 de janeiro. E não tem nada a ver alhos com bugalhos. Então, eu acho que é realmente um momento um momento circense, profundamente circense da nossa vida pública nacional.